Olá, hoje nós vamos falar sobre asma em crianças e adultos. Meu nome é Eliane Fernandes Rodrigues, eu sou médica residente de Medicina de Família e Comunidade. A asma ela é descrita como uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, especialmente de brônquios médios e pequenos, poupando alvéolos, caracterizada por hiperreatividade brônquica, excesso de produção de muco, espessamento e inflamação da parede dessas vias. O diagnóstico da asma se baseia em critérios clínicos, através de avaliação dos sintomas como sibilância, a falta de ar, aperto no peito e tosse. O diagnóstico é corroborado por exames laboratoriais e o mais conhecido e ainda o mais confiável é a espirometria. O diagnóstico deverá ser considerado em todas as faixas etárias na presença de episódios recorrentes de dispneia, sibilância, opressão no peito e ou tosse, particularmente à noite e pela manhã ao acordar. A prevalência média brasileira da asma é alta, 24% entre os escolares, 19% entre os adolescentes e encontra-se entre os 20 principais motivos da consulta na APS. No Brasil, consiste em uma das principais causas de internação hospitalar no Sistema Único de Saúde. Apesar de ser considerada uma condição sensível à APS, ou seja, uma condição em que a atenção primária efetiva e a tempo pode evitar idas a emergências e internações. A taxa de mortalidade no país entre 1998 e 2007 foi de 1,52 para 100 mil habitantes, com estabilidade na tendência temporal desse período. Diagnóstico diferencial em crianças. As principais são rinocinusite, fibrose cística, doença pulmonar crônica da prematuridade, discinesia ciliar, malformações congênitas, bronquiectasias, bronquiolite, obliterante, pós-infecciosa, imunodeficiências, infecção bacteriana, aspiração recorrente, refluxo gastroesofágico, hiperventilação, crise de pânico, distúrbio na traqueia e laringe, anomalias cardíacas, aspiração de corpo estranho e tuberculose. Então, é um vasto perfil para diagnóstico diferencial. Nos adultos, síndrome da tosse crônica, respiração disfuncional, síndrome do pânico, disfunção de cordas vocais, rinite, refluxo gastroesofágico, insuficiência cardíaca, fibrose cística, doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasias, inalação de corpo estranho, sarcoidose, doenças da circulação pulmonar e câncer. Anamnese. A anamnese deve ser sempre estruturada, dirigida quando se suspeita de asma, buscando sempre identificar sintomas, a história familiar e a presença de fatores desencadeantes ou agravantes. Também é importante identificar a idade do aparecimento dos sintomas, a frequência e a intensidade, a data da última crise, a necessidade de atendimento de emergência, internações em UTI e presença de comorbidades. Indicativos clínicos de asma. Primeiro ponto, presença de mais de um dos sintomas seguintes, que é sibilos, dispneia, sensação de aperto no peito, tosse, que são os mais clássicos. De forma particular, esses sintomas são episódicos, variáveis ao longo do tempo e intensidade, e ocorrem mais frequentemente à noite ou no início da manhã. Segundo, sintomas podem ser desencadeados ou agravados por infecções virais, exercício físico, exposição a alérgenos, ácaros como poeira, pólens, baratas, mudança de temperatura, riso, choro, emoção, fumaça de cigarro, cheiros fortes, uso de medicamentos como AINES e beta-bloqueadores. 3. Uma história pessoal de atopia, eczema ou rinite alérgica, ou história familiar de asma ou de atopia. Presença de sibilância confirmada pela ausculta pulmonar. Os pais muitas vezes consideram chiado, outros ruídos respiratórios tais como estridores, ruídos de transmissão. Também a ausência de sinais e sintomas que sugerem diagnósticos alternativos. Pontos de atenção.
Se os sintomas iniciaram na vida adulta ou se desapareceram na infância e retornaram na vida adulta, deve-se excluir asma ocupacional ou asma agravada pelo trabalho. No idoso, a asma pode ser subdiagnosticada devido a uma má percepção dos sintomas ou uma interpretação equivocada da dispneia como sendo despreparo físico ou natural da idade. A asma e a DPOC podem coexistir ou sobrepor-se, particularmente em fumantes e idosos. Os exames complementares. O diagnóstico da asma é fundamentalmente clínico e pode ser feito sem o auxílio de exames. Exames adicionais recomendados, em especial, vão ser recomendados quando os achados clínicos não são típicos, em casos de sintomas compatíveis, mas isolados, ou quando não houve resposta satisfatória após o tratamento, situações que, por si só, sugerem referenciamento ao pneumologista. E pessoas acima de 5 anos de idade já são capazes de executar as manobras respiratórias necessárias para avaliação funcional, que é a espirometria. Bom, a espirometria é um exame complementar preferencial, tanto para diagnóstico quanto para documentar a gravidade da obstrução e monitorar o curso da doença e resposta do tratamento. Tem a medida do fluxo expiratório, que é o fluxo máximo que pode ser gerado durante a manobra expiratória forçada após uma inspiração máxima. É mais utilizado na avaliação da gravidade e no acompanhamento pós-tratamento. Tem um teste para detectar inflamação eosinofílica, teste para detectar inflamação eosinofílica, capaz de medir a fração do óxido nítrico exalado. Se disponível e positivo, pode auxiliar no diagnóstico de asma. Se negativo, também não vai excluir asma. Para que fique bem marcado esse ponto. Testes cutâneos também para alérgenos comuns e dosagem de imunoglobulina E. E a radiografia torácica, que pode ser utilizada quando houver necessidade de excluir outros diagnósticos, como malformações congênitas na infância e em adultos. A conduta. Então, sempre antes de prescrever medicamento ou orientar sobre as medidas não farmacológicas, é importante identificar como adulto, o adolescente ou a criança, seu familiar, como adulto, o adolescente, a família e a criança percebem essa doença, quais as expectativas em relação ao tratamento, estimulados para que participe ativamente da conduta proposta. Os tratamentos mais utilizados é o medicamentoso de crise ou de alívio resgate, e o controlador, que é de manutenção regular. Os agonistas beta-adrenérgicos de curta duração são os fármacos escolhidos no tratamento da broncoconstrição, na presença de sintomas, e também para utilização antes de exercícios naqueles com sintomas induzidos pelo exercício, tanto em adultos como em crianças. Os corticóides inalatórios são os medicamentos considerados mais efetivos para o tratamento de manutenção, em todas as faixas etárias. Recomenda-se iniciar o tratamento controlador o mais breve possível após o diagnóstico de asma, lembrando que os critérios que levaram ao diagnóstico devem ficar bem registrados. Inicia-se o tratamento controlador, especialmente naqueles que apresentam sintomas mais de 2 vezes no mês, despertar noturno, pelo menos 1 vez por mês, ou que apresente qualquer sintoma, ou tenha fator de risco para apresentar crises. Que é a necessidade de corticóide oral no último ano, o volume expiratório final baixo e necessidade de internação UTI por asma. Também em adultos, recomenda-se associar um agonista beta-adrenérgico de longa ação antes de aumentar a dose do corticóide inalatório. Após um período de 3 meses de asma controlada, recomenda-se passar para o passo anterior. Durante a redução, quando estiver sendo utilizada a associação de corticóide inalatório com agonista beta-2 adrenérgico de longa duração, recomenda-se reduzir a dose do corticóide inalatório e depois suspender o agonista beta-2 adrenérgico de longa ação, que nunca deve ser usado como medicação única. As crises de asma induzidas pelo exercício ocorrem em 49% dos asmáticos e em 40% das pessoas com rinite alérgica. Os sintomas iniciam geralmente de 5 a 10 minutos após a interrupção do exercício. O controle de asma subjacente é a conduta ideal. O uso de corticóide inalatório regular costuma reduzir a magnitude do broncoespasmo induzido pelo exercício em 50%.
Deve-se orientar a inalação do agonista beta-2 adrenérgico de curta duração, de 15 a 30 minutos antes do exercício. A duração do efeito protetor dessa medida é de 4 horas. Sendo o objetivo primordial do tratamento da asma o controle da doença, os principais consensos enfatizam o manejo da asma conforme o seu nível de controle, que pode ser dividido em controlado, parcialmente controlado e não controlado. Aqui a gente tem os critérios de controle. Então, a gente tem 4 critérios que são apresentados nas últimas semanas. O primeiro são sintomas diurnos mais do que 2 vezes na semana. O segundo critério são sintomas e despertares noturnos. A necessidade da medicação para alívio dos sintomas mais do que 2 vezes na semana e limitação dessas atividades. Esses 4 sintomas são avaliados em 3 faixas. Controlado é quando não tem nenhum dos sintomas, parcialmente controlado quando tem um ou dois dos critérios descritos, ou não controlado quando esse paciente apresenta de 3 a 4 critérios. Os medicamentos mais frequentemente utilizados: agonistas beta-2 adrenérgicos de curta duração e de longa duração, anticolinérgicos de curta duração, corticoides sistêmicos, inalatórios e antileucotrienos. Aqui eu deixei um fluxograma do manejo da asma em crianças menores de 6 anos, em crianças com 6 anos ou mais e adultos, tá? Mas não é o objetivo da aula, mas eu quis deixar para ilustrar melhor a aula, tá? Mas o foco hoje não é crise da asma. Quem tiver interesse pode olhar esses 2 fluxogramas. Crianças menores de 6 anos e a partir de 6 anos aqui, tá? Tópicos da avaliação. Então, sempre a gente vai avaliar a presença de sintomas e fatores de maior risco. Então, avaliar o controle de sintomas nas últimas 4 semanas, identificar fatores de maior risco, além da falta de controle para resultados ruins, o não uso de corticoide inalatório, a técnica incorreta, uso elevado de agonista beta-2 adrenérgico de longa duração, um VF1 baixo, que é menor que 60%, problemas psicológicos ou socioeconômicos, exposição ao tabagismo ou alérgenos, comorbidades do tipo rinocinusite, obesidade, alergia alimentar comprovada, eosinofilia e fração de óxido nítrico exalado elevada em adultos alérgicos. Gestação, história de internação em UTI com ventilação mecânica e uma ou mais crises graves nos últimos 12 meses. E medir a função pulmonar antes de iniciar o tratamento, de 3 a 6 meses e depois, periodicamente, e pelo menos uma vez ao ano. Também você tem que identificar as dificuldades para o tratamento. Então, tem que revisar o tratamento que está sendo efetuado e questionar sobre os efeitos colaterais. Observar o paciente usando seu inalador para verificar a técnica, conversar de forma empática sobre a adesão, verificar se o paciente está utilizando o seu plano de ação escrito para o automanejo e questionar sobre os objetivos e atitudes do paciente para o tratamento da asma. Também a gente tem que identificar as comorbidades que possam estar interferindo no controle da asma. Então, tem que identificar se está com rinite, rinocinusite, refluxo, obesidade, depressão e ansiedade. E aí, outra parte importante que eu achei da aula, esse tudo que eu falei está no GUSO de 2019, né? Eu quis fazer uma introdução, né? Porque eu acho que é um carro-chefe da medicina de família, mas não poderia deixar de falar sobre a GINA, né? Que é um programa que reúne todas as informações em relação ao manejo da asma em adulto e crianças para diminuir a morbidade e a mortalidade relacionada à asma. E essa atualização está bem fresquinha, bem recente, acho que foi em abril ou maio, então eu achei bem importante colocar. Houveram algumas mudanças, né? Mas o que se falou mais foi em relação ao formoterol, que foi colocado no tratamento principal, e em relação também ao uso da espirometria, que a Eugênia também enfatizou a importância de fazer a espirometria e usar o volume expiratório final para classificar as etapas, para iniciar com o tratamento, que a gente vai falar à frente. Então, aqui para o diagnóstico, em relação à prova broncodilatadora, que a gente diz é positiva,
Então, tem 3 classes. Então, ficou estabelecido que em maiores ou igual a 12 anos, a gente precisa ter um VF1 aumentado em 12% e maior que 200 ml. Então, isso ficou bem enfatizado no GINA, isso que parece que mudou lá também. De 6 a 12 anos, basta que o VF1 aumente 12% ou o volume esteja maior ou igual a 200 ml. Em menores de 6 anos, o diagnóstico requer mais detalhamento, pois não fazemos espirometria nessas crianças, né? Então, já a abordagem é um pouco diferente. E o Gina, ele falou, enfatizou bem a importância, né, de maior confiança em resultados maiores que 15% e maior ou igual a 400 ml para falar de diagnóstico de asma, tá, na espirometria. Ele também fala se a estrada é compatível com asma, o paciente tem sintomas graves, tem que iniciar o tratamento antes da prova de função pulmonar, não é para ficar esperando. Se a espirometria não está disponível, se esse paciente está numa cidade que não tem um setor de espirometria, ele vai considerar o pico de fluxo expiratório, que é feito pelo PIC-Flow, como prova broncodilatadora. Então, o diagnóstico vai ficar fechado como um pico expiratório, um pico de fluxo expiratório maior ou igual a 20% nos adultos e em crianças maior ou igual a 15%. E quando houver uma variação de UNA maior que 10% em 2 semanas, também é diagnóstico de asma, e em crianças maior que 13%. Seguindo numa avaliação depois de 4 semanas de tratamento, se esse pico de fluxo expiratório for maior em adultos em relação a 20%, é positivo para a GINA, e em crianças tem que ser maior que 15%. Se for normal, não descarta a asma. Aqui ele também classificou, manteve a classificação, falando de alguns fenótipos, que é a asma alérgica, a asma não alérgica, a asma de início tardio, que é mais comum em adultos, e a asma relacionada à obesidade. E enfatizou bem essa variante de tosse por variante de asma, né, que é uma tosse crônica como único sintoma, e ele fala que frequentemente o teste vem sem alteração. Então, o que se usa? Usa um teste broncoprovocativo que vai induzir essa resposta broncorreativa. Se for positivo para asma, o tratamento vai ser igual da asma em geral. A determinação do controle da asma vai ser avaliado nas últimas 4 semanas. Então, você vai verificar o paciente nas suas últimas 4 semanas. Testar apenas as últimas 4 semanas não parece adequado, mas não existem ferramentas que permitam outra análise. Então, o Gina até questionou, né, por que tem que testar as últimas 4 semanas, mas eles também não encontraram nenhuma ferramenta ideal, nenhum teste ideal para poder fazer essa análise, esse teste. Sendo assim, ele falou que é importante questionar sobre as exacerbações prévias, efeitos colaterais de medicações e histórico de sintomas. Tratamento preferencial. Então, houveram algumas mudanças em relação ao formoterol, uma coisa que ficou bem enfatizada. Ele acabou colocando o formoterol aqui em todas as etapas. Então, as etapas, o STEP 1 e 2, você pode iniciar o corticoide inalatório em dose baixa, ou o formoterol, se necessário. Na etapa 2, o corticoide inalatório em dose baixa, mais o formoterol de manutenção. Já no STEP 4, o corticoide inalatório dose média, mais o formoterol de manutenção. E na etapa 5, o corticoide de dose alta, mais o formoterol, aí você adiciona o tiotrópio e referencia para fenotipar antígeno, anti-imunoglobulina E, antileucina 5 e antileucina 4. E considera também altas doses de corticoide inalatório mais formoterol. E para alívio, você pode fazer corticoide de dose baixa mais formoterol, se necessário. E aí o Gina também falou do tratamento alternativo, tá? Aí você tem o STEP 1, que você vai usar corticoide inalatório sempre que utilizar o SABA. O STEP 2, você vai usar um corticoide inalatório com dose baixa de manutenção. O STEP 3,
um corticóide inalatório dose baixa mais um LABA de manutenção. O STEP 4, um corticóide inalatório dose média alta com LABA de manutenção. E o STEP 5, um corticóide dose alta mais um LABA de manutenção, adiciona o tiotrópico, vai referenciar, vai verificar anti-imunoglobulina E, anti-interleucina 5 e 4 e considerar altas doses de corticóide inalatório mais LABA. E para o alívio, o SABA, se necessário, ou corticóide inalatório mais SABA, se necessário. E dentro do tratamento, para a gente fazer os STEPs, existem alguns sintomas que tem que levar em consideração. Então, aqui fala-se da etapa 1 e 2 em dois momentos. No primeiro momento, não houve alteração do GINA. Manteve-se sintomas infrequentes, menor de 2 vezes ao mês, se sem fatores de risco para exacerbação. Esse primeiro, ele é mais direcionado à etapa 1. E esse segundo momento, que eu vou falar agora, é mais direcionado para a etapa 2. Então, antes, eram sintomas maiores que 2 vezes ao mês, mas menor que 4 a 5 vezes por semana. O GINA, o que ele fez? Ele colocou que são sintomas infrequentes, menos de 3 a 5 dias por semana, com função pulmonar normal ou reduzida em grau leve. Então, é o que eu falei lá atrás. Ele enfatizou bastante a prova de espirometria. Então, ou ele vai apresentar uma espirometria normal, ou vai ter uma espirometria entre 60% e 80% no caso da etapa 1 e 2, e esse aqui é mais voltado para a etapa 2. A etapa 3 era classificado como sintomas na maioria dos dias ou despertares noturnos, uma ou mais vezes por semana, especialmente se o risco para exacerbação. O GINA colocou sintomas na maioria dos dias ou despertares noturnos, uma ou mais vezes por semana, e redução importante da função pulmonar. Ou seja, a redução importante da função pulmonar é menor que 60%. Aqui, ele de novo enfatiza a espirometria. Etapa 4. Antes era apresentação inicial em exacerbações ou sintomas graves. GINA 24. Sintomas diários e despertares noturnos, uma ou mais vezes por semana, e redução importante da função pulmonar ou exacerbação no último mês. Aqui eu tenho um VF1 menor que 60%, tá? Corticóide inalatório em doses altas deve ser restringido por 3 a 6 meses. Também falou da importância da dose máxima de formoterol. Para maiores de 11 anos, 72 microgramas dia, e entre 6 e 11 anos, 48 microgramas dia. Falou também que a associação da budesonida e do formoterol ainda é a mais recomendada quando comparada com a associação de beclometasona e formoterol. E enfatizou bastante aqui que a combinação do corticóide inalatório com formoterol com outros tipos de corticóide inalatório mais LABA não é recomendado devido ao aumento de eventos adversos. Tratamento para menores de 6 anos. O que a Gina falou para nós? Nessa faixa etária não usamos LABA e temos apenas 4 etapas. O STEP 1 é atribuído àquelas crianças que têm sibilos predominantemente relacionados a infecções virais ou sintomas muito raros, não necessitando de terapia de manutenção. Nos demais passos, já temos o corticóide inalatório como base do tratamento. A medicação de resgate aqui é apenas o SABA. Então, vamos lá. Menor de 6 anos. Etapa 1, SABA se necessário. Etapa 2, corticóide inalatório, dose baixa, diário. Sibilância aqui, maior que 3 vezes ao ano ou sintomas claramente compatíveis. A etapa 3 é um corticóide inalatório dose baixa dobrada. Vale lembrar que essa dose dobrada é menor que uma dose moderada. E a etapa 4, a última etapa, continue o tratamento de manutenção e encaminhe ao especialista. Crianças entre 6 e 11 anos, não houve grandes mudanças. É reforçada a importância de se realizar o corticóide inalatório sempre que for administrado SABA e a sugestão de terapia MART e a opção de resgate com corticóide inalatório mais formoterol a partir da etapa 3.
Então, etapa 1, corticóide inalatório dose baixa, quando usar SABA, e podemos considerar corticóide inalatório dose baixa diariamente. Etapa 2, corticóide inalatório, dose baixa diariamente. Outra opção seria o uso diário de antagonista do receptor de leucotrienos ou baixas doses de corticóide inalatório quando usar o SABA. Etapa 3, corticóide inalatório, dose baixa, mais LABA, ou dose média de corticóide inalatório mais SABA por demanda, ou dose muito baixa de corticóide inalatório mais promoterol de manutenção e também de resgate. Outra opção seria o uso diário de corticóide inalatório dose baixa e antagonista do receptor de leucotrienos. Ainda nas crianças de 6 a 11 anos, na etapa 4, preferencialmente usamos corticóide dose média mais LABA ou dose baixa de corticóide inalatório mais formoterol de manutenção e resgate. Nesse estágio é importante sempre encaminhar para o especialista. A outra opção também é adicionar o tiotrópio ou antagonista de receptor de leucotrienos. A etapa 5, corticoide inalatório dose alta mais LABA, mais anti-imunoglobulina E opção de acrescentar interleucina 5. Como último recurso, utilizar baixas doses de corticoide oral. E aí o Gina enfatizou as variáveis de controle da asma, né? Uma coisa que a gente já falou lá atrás, mas ele falou bastante. Por quê? Porque quando esse paciente chega para nós, ele já está estabilizado, ele não tem mais crise, né? Ele até fala, olha, doutora ou doutor, será que não dá para a gente abaixar essa medicação? Será que não dá para tirar alguma medicação? Né? Então, a gente tem que avaliar, sim ou sim, os sintomas, se esse paciente tem limitação de atividade, se ele tem sintomas diurnos, se o uso de bronquodilatadores foi feito, né, de alívio, é o SOS, e sintomas noturnos. Ok, esse paciente não teve nenhum desses sintomas? Ótimo, mas eu não posso regredir uma etapa ou evoluir uma etapa, né, subir uma etapa, se eu também não avaliar o risco futuro, que a gente já falou no outro quadro lá do buço. E aí, a gente tem que observar que se tiver um ou mais desses que eu vou falar agora, a gente tem que levar muito em consideração para fazer essa regressão ou essa evolução para uma etapa superior. E ele fala que a gente tem que observar, sim ou sim, a exacerbação. Se tem uma exacerbação no último ano, o paciente vem com os sintomas todo controlado, mas eu tive uma exacerbação no último ano, então eu tenho que avaliar se é o momento de regredir, se eu vou ficar nessa etapa, se eu tenho que evoluir, tá? Se usa muito SABA, se a adesão é ruim, se existe eosinofilia, se esse VF1 ele é menor que 60, se existe uma exposição ambiental e os fatores sociais e econômicos, que às vezes a gente não leva em consideração, mas é muito, muito importante, porque não é só medicar, mas é sim fazer o paciente, o familiar entender como é a evolução da doença, quais os sintomas, os sinais que acometem, tanto de dia quanto de noite, se não tiver uma adesão adequada, o que vai acontecer? Então, o Gina, ele enfatizou bastante essas variáveis de controle de asma. Então, sintomas e as variáveis para o risco futuro, tá? Para quê? Para a gente colocar em pauta para a evolução dessa doença, para eu evoluir para uma etapa superior, ou então voltar, esse paciente está bem, então eu vou voltar a uma etapa e tentar esse desmame. E para finalizar, também falou da reabilitação pulmonar, que existe uma evidência de que a reabilitação pulmonar melhora a capacidade funcional e a qualidade de vida da asma. Tá? Bom, essa aula foi baseada no GUTS 2019, a nossa primeira parte, que eu achei bem importante a gente colocar, e a Gina 2024. E quem quiser fazer contato, perguntas, pode enviar um e-mail que a gente responde. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.